Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre os números inteiros. O que são os números inteiros? Os números inteiros são um conjunto de números que é formado pelos números positivos, pelos números negativos e o zero. O zero é a referência para considerar se o número ele é positivo ou negativo. Então, acima do zero é positivo, abaixo do zero, um número negativo. Então, quando você tem alguma coisa, então um saldo, algo positivo. Quando se deve algo negativo. O número negativo ele surgiu justamente dessa ideia. Tá faltando um valor, tá sobrando um valor. Então, vem a ideia de número positivo e de negativo. Os números positivos e negativos, né, no caso os inteiros, que a gente vai chamar agora, eles têm 4 principais funções. Uma delas é o saldo bancário, as movimentações bancárias. Um exemplo, se no banco você tem 100 reais e vai e faz uma compra de 150 reais e paga com um cartão de débito ou com um talão de cheque, uma nota, né, com um cheque, você vai fazer a referência a 150 reais. O banco vai pagar os 150 reais, mas você só tinha 100 reais na conta. O que vai acontecer? Você vai ficar devendo ao banco nesse caso. E aí este dever é registrado, então, com um número negativo. Então, fica menos o saldo negativo lá na sua conta, menos 50 reais. Está faltando 50, então menos 50. Outra situação em que a gente encontra os números negativos, né, no caso os números inteiros, no caso da temperatura. Quando a gente fala numa temperatura, né, a nossa temperatura da nossa região geralmente está positiva, 20 graus, como hoje deve estar fazendo, em torno de 20 graus, 18, é uma temperatura positiva. No nosso inverno, quando registra essas geadas, geralmente é porque então a temperatura ficou próxima do 0 grau. Aí, abaixo de 0 graus, então a gente chama de temperatura negativa. É o caso principalmente, né, das serras, dos lugares mais altos. Então a gente registra, então tem registro de temperaturas negativas. Aqui na nossa região, né, no caso, então, sempre quando fala-se em temperatura negativa, lembra-se do inverno. Porém, claro, lá no deserto não tem essa questão do inverno, do verão, né? Lá durante o dia é muito quente, a temperatura é alta e durante a noite, devido à falta do sol, então acaba reduzindo um monte a temperatura e ela fica negativa, chega a ficar negativa. Outra utilização, eu já falei até antes, né, a questão da altitude. A altitude, a gente tem então utilização de números positivos e negativos. Para representar valores, no caso, acima do nível do mar, a gente considera então um número positivo. As altitudes, então, lembra positivo. E abaixo do nível do mar, a gente considera, então, números negativos. Como assim abaixo do nível do mar? Então, para baixo do mar, né, no oceano, a gente tem, então, buracos, vamos dizer assim, que são chamados de fossas, alguns deles. Então, um exemplo, a Fossa das Marianas, que tem 11.033 metros de profundidade. Então, fica lá para baixo, 11.033 metros de profundidade tem. Então, se fosse um mergulhador ali, né, ele nem chega, porque ele não tem, né, o oxigênio para chegar até lá, né? Então, mas vai-se com sondas e coisa e consegue-se saber essa profundidade. Para representar essa profundidade, a gente usa o número, então, negativo. Uma curiosidade, então, o monte mais alto do mundo é o Monte Everest. Ele fica a 8.848 metros acima do nível do mar. Então, a gente considera mais 8.848 metros. Então, quando a gente fala em altitudes, né? Então, a gente tem altitude positivo, profundidade negativo, né? A gente também fala da elevação e depressão. Outra situação que envolve os números negativos é uma coisa que os meninos adoram, né? Campeonato de futebol. O que acontece? O campeonato de futebol, todo tempo, eles estão fazendo o saldo de gols.
que é um critério de desempate em alguns momentos. O que é o saldo de gols? É a diferença entre quantos gols foram marcados e quantos gols foram sofridos. Então, se em uma partida um time ele marcar 4 gols e sofrer 3 gols, ele fez um gol a mais do que ele sofreu. Então, esse saldo, esse um gol a mais, quer dizer um saldo positivo de um gol. Porém, se ele fizer 2 gols e tomar 4 gols, né? Sofrer 4 gols, o que está acontecendo? Tá faltando 2 gols. Então, um saldo negativo de 2 gols. Então, a gente tem nessa situação o registro de números positivos e negativos também. Essas são as 4 principais ideias que a gente utiliza os números inteiros, os números positivos e negativos. A reta numérica, ela é utilizada para registrar os números positivos e negativos e ela facilita o entendimento em relação a isso, né? Então, a gente já conhecia a reta numérica no sentido só dos números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E assim por diante. A gente iniciava ela sempre do 0, né? Então, o 0 ele vai continuar sendo importante, ele é um marco para nós e ele vai ser o quê? À direita dele, como nós já tínhamos, os números positivos. Então, o sentido positivo é para a direita do 0. Então, aqui, ó, do lado do 0, à direita dele, eu tenho o número 1 positivo. À direita do 1 positivo, o 2 positivo. À direita, o 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo. Certo? Então, esse lado aqui já era conhecido. Então, vamos só reforçar ele. Essa flechinha aqui na ponta significa o quê? Que essa reta ela pode ir ao infinito. Os números inteiros, eles são infinitos. Agora, então a gente vai ver que existe um sentido negativo da reta. À direita do 0, no sentido positivo, eu tenho o 1 positivo, né? No caso, à direita, sentido positivo. Falei redundância antes, né? Então, à direita do 0, o 1. Se a direita do 0 tem o 1, a esquerda também tem que ser o 1. Só que se ele está no sentido da esquerda, então é o menos 1. É um número negativo que vai estar à esquerda. Quem é que estava aqui, ó, à direita ali do 1? O 2. Agora, então, do lado do 1 vai estar também o 2, só que no sentido esquerdo, no caso, fica o negativo. Então, ó, pro lado esquerdo, os números negativos, na mesma forma que pro lado direito, os positivos. Ó, 0, quem tá do lado do 0? O 1. Quem tá do lado do 0 aqui também é o 1, só que é um negativo. Do lado do 1 era o 0 e o 2. Então, do lado do menos 1 vai ser o 0 também e um 2, só que é um 2 negativo, porque está à esquerda. Então, pro lado direito, positivo, lado esquerdo, o negativo. Aqui, ó, eu fiz uma outra reta. Essa reta aqui tá no sentido horizontal. Essa reta aqui que eu fiz, ela é no sentido vertical. Por quê? São duas maneiras de a gente registrar, no caso de fazer o registro da reta. Tanto na horizontal como na vertical. Então, aqui o 0, né, é a minha base para considerar positivo e negativo. A mesma coisa vai ser aqui, o 0 é o meu ponto para considerar positivo e negativo. Para cima do 0, positivo. Para baixo, o negativo. Certo? Vou falar desse sinal de mais aqui. Esse sinal de mais aqui, eu posso tirar ele. Eu posso deixar 0, 1, 2, 3, 4 aqui para cima, sem o sinal. Agora, quando a gente fala em negativo, a gente tem que ter o sinal. Os números positivos, eles são registrados com o sinal de mais ou sem sinal nenhum, tá bom? Aqui do lado, eu ainda fiz o registro de algumas ideias, tá? Que são associadas ao positivo e ao negativo. Então, o que me lembra coisas positivas? No caso, como eu falei aqui, para cima, então acima do 0, positivo. Quando a gente fala em subir um degrau, então a gente também está falando em positivo. Lembra algo positivo, subir.
elevação, né? Que também são bastante, as palavras aqui são sinônimos, né? Uma das outras. Então, elevação, subir, acima, ganhar, né? Ganhar alguma coisa é algo positivo. Lucro, ter lucro lembra, né, o positivo, vai dar um saldo positivo se você tiver lucro numa empresa, né? O crédito, o que é o crédito bancário, por exemplo? É que o banco está dando um valor para você, então algo positivo, está te dando. Claro que quando a gente fala em crédito bancário, a gente sabe que a gente vai ter que estar pagando, mas no momento você está ganhando. Então, e ganhar é positivo. Outra coisa também que lembra é a altitude. Como eu falei antes, a altitude, né? Acima do nível do mar, altitude, e abaixo do nível do mar a gente vai ver a profundidade, né? A depressão também. Então aqui, ó, agora a gente vai ver ideias que lembram negativo. Então, ó, palavras que nos lembram negativo. Abaixo, depressão, descer, né? Perder. O débito eu não falei, né? Débito quer dizer tirar da conta, debitar quer dizer tirar, né? A profundidade aqui também, o prejuízo, né? Acabei de falar, então, o tirar, colocar também lembra o positivo e negativo. Colocar, positivo, tirar, negativo, né? Então, tem algumas ideias que estão associadas ao positivo e negativo. Eu coloquei aqui as principais. E por que isso? Porque justamente às vezes tem algumas atividades que fala, quando a gente fala em elevação de 1.500 metros, isso é mais 1.500 ou menos 1.500? Elevação quer dizer que vai ser mais 1.500, tá? Então, elevação, elevar, né? Subir, positivo. Se eu falar em depressão de 1.500 metros, quer dizer que desceu 1.500 metros. Espero que tenham entendido. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre este assunto que eu expliquei aqui para vocês. Beijos!